Tá. Fechamento e negociação. O fechamento você faz quando o cliente te pergunta assim, ó, normalmente, tá? Quanto custa? Quando o cliente te fala quanto custa, é a mesma coisa que ele está falando assim, ó, eu quero. Quando ele falou eu quero, quanto custa, ele já fechou a compra. Ele já comprou. Essa é o primeiro intuito seu, não é falar de valores, não é falar de preço antes de fechar. Primeiro você tem que fechar. Primeiro a pessoa tem que falar assim, não, eu quero. Tá? E normalmente o brasileiro, o eu quero, ele usa o quanto custa. Tá? E aí, como é que você parte para o fechamento? Você parte com pergunta. Nós podemos usar pergunta no fechamento? Com certeza. E é ela que vai caminhar a essa pessoa perguntar para você o valor. Mas enquanto ela não perguntar para você quanto custa, você não parte para a negociação. A negociação é como ela vai pagar. Eu costumo brincar nos treinamentos, eu falo o seguinte, por exemplo, eu já fechei o meu carro, né? Eu sei que eu quero uma BMW X1, pelo menos 2014, né? Branca, do banco de couro caramelo. Então, eu já fechei a minha compra. A única coisa é que eu não negociei. Eu não fui para negociação. Eu sentei lá na loja, lá na agulha negra e falei assim, ó, como é que eu pago esse negócio aí? Então, uma coisa é fechamento, a outra coisa é negociação. E, normalmente, as pessoas perdem o fechamento aqui, por misturar as duas coisas. Tá? Então, quem já teve aquela sensação assim, de ver a venda escapando entre os dedos, né? Você está assim, não, ó, fechei fulano, tá comigo, já vou fazer o pedido, e aí quando você vê, não acontece. Porque você não fez o fechamento, foi direto para a negociação. Legal? Então, pergunta para fechamento. Como é que eu vou fazer isso? Quando você, e aí eu sempre deixo o teste do cloro da torneira e para a jarra por último. Então, quer fazer o teste paladar? Faz primeiro. Quer fazer o teste do alimento? Faz primeiro. O teste de comparação entre a água da torneira e a água da jarra, você faz quando? Por último. Por quê? Ela vai te dar abertura para fazer a pergunta do fechamento. E qual que é a pergunta? Que tipo de água o senhor quer dar para a sua família? O senhor quer dar água purificada ou o senhor quer dar água contaminada? Tá? E aí é muito interessante que você tenha o visual, então. Né? De que forma? Assim, ó. Então você tem lá a água da torneira, aqui, e você tem no outro copo a água da jarra. E você deixou esse teste por último, para mostrar para a pessoa a diferença entre as águas. Então, vou pingar aqui 4 gotinhas. Está aqui, ó. Então, normalmente eu faço esse teste aqui ó, de comparação por último. Olha a diferença, gente. Esse teste eu deixo por último. Por quê? Porque ele vai me abrir o caminho para ir para o fechamento. Como é que eu conduzo isso, então? Assim, ó. Alexandre, então, com tudo isso que nós vimos aqui, vou fazer uma pergunta para você. Que tipo de água você quer continuar dando para sua família? Essa água toda contaminada, com cloro, Provígio, tudo isso que você viu, a questão da sua caixa d'água, ou você prefere dar uma água limpa e purificada para sua família? Com certeza. Com certeza. Você viu? Então, normalmente, 99% das pessoas vão falar o quê? Não, quero dar água limpa. Quero dar água limpa. E aí você já fechou. Porque ele falou que quer uma água purificada. Ele não disse que vai pensar, ele não colocou objeção nenhuma. Então eu já trago o cara pro fechamento. Quando o cliente começa lá com as desculpas, eu vou pensar, eu preciso ver, isso é tudo desculpa para a forma de negociação que você está apresentando para ele. Ele está falando para você com educação que a forma que você apresentou de pagamento não serve para ele. E aí tem toda a diferença. Agora, fiz a pergunta para o fechamento. Que tipo de água você quer dar para sua família? Né? Você quer dar uma água com cloro
ou uma água sem cloro? Essa é a pergunta que você vai fazer para ir para o fechamento. Nesse material que eu vou passar para o Rodrigo, ele vai mandar para vocês, eu preparei um talão de pedido. Tá? O que é o talão de pedido? É uma folha onde você vai retirar todos os dados do cliente, legal? Vai montar lá o kit de compra dele e ele vai pegar os dados do cartão, você vai assinar, ele vai assinar. Para que um talão de pedido? 2 motivos. Primeiro motivo, para que você vá direto ao ponto, vá direto para o fechamento sem medo, tá? Ter o papel e a caneta ali vai te dar segurança para onde você vai ir. Então, você perguntou para o cliente lá, ó, você prefere continuar dar água para sua família, água suja ou água limpa? A resposta vai ser água limpa. Para onde você vai? Para a folha do talão de pedido. Então, a folha tem que estar com você ali já à mostra, desde lá no começo. O cliente falou, quero água limpa, para onde você vai? Talão do pedido. Então, para lá e coloca o seu nome completo, RG e CPF. Porque ela já falou o que quer. Legal? Coisas que você não pode fazer na parte da negociação, tá? Porque ele falou que quer, agora eu vou negociar com ele valores. Cuidado com essas perguntinhas aqui, ó. Você gostou? Então, o cliente já disse que quer água limpa. Aí você vai perguntar para ele se ele gostou ainda. Qual vai ser a resposta? Não, pode ser. Você pode receber um não aqui. Porque ele vai começar a fugir. E aí, na negociação, a sua arte vai ser o quê? Descobrir qual é a verdadeira objeção final dele. Então, se o parcelamento está muito longo, se o parcelamento está muito curto, né? Se ele não quer pagar no cartão de crédito, quer pagar à vista, se ele não quer pagar no cartão Visa, ele quer pagar no cartão Master. Então, cuidado, porque às vezes a gente fica muito afoito na negociação e começa a fazer esse tipo de pergunta aqui, ó. Pergunta fechada, você pode receber um não. Já vi muitas pessoas falando assim, e aí, você quer um? A resposta da pessoa pode ser, não, agora não. Pronto, perdi toda a minha negociação. Posso fazer seu pedidinho? Já vi isso, né? E aí, posso fazer seu pedidinho? Vai ficar com um? Qual pode ser a resposta? Não. Vai levar quantos? Então, a gente não vai comprar? E você vai comprar? Né? Normalmente, você entra em loja que os vendedores não estão preparados, eles fazem pelo menos um tipo dessa pergunta aqui. Eu já ouvi isso. Né? E esse é o tipo de pergunta que você não pode fazer. Né? Não só com o produto já, mas veja que essa parte da negociação entra para qualquer produto. Né? Então você não faz esse tipo de pergunta. Tá? Você perguntou, entrou na negociação, então o que você precisa ter na negociação? Primeiro, calma. Legal? Qual que é o cenário que eu gosto de montar na casa do cliente que isso nos favorece? Senta. Então, perguntou para o cliente, que tipo de água você quer consumir? Água limpa ou água suja? O que ele vai responder? Água limpa. Pega o seu papel, a sua caneta, senta na mesa do cliente ali, ou vai para o sofá, mas arrume um lugar para sentarem. E começa. Qual é o nome completo do senhor ou qual é o nome completo da senhora? E eu preciso do seu RG e CPF. Por que você está fazendo isso? Porque você está conduzindo a pessoa a perguntar para você o quê? Peraí, o que você está fazendo? Aí eu estou tirando o seu pedido, porque para beber água limpa, eu preciso mandar já para você. Ou você está conduzindo a pessoa a perguntar para você quanto custa. Olha, vai sem medo. Na hora que você sentar na mesa da pessoa, pedir para ela sentar com você, e você falar assim para ela, ó, faça seu nome completo RG CPF. Ela vai olhar para você e falar assim, não, mas espera aí, quanto custa? Aí o que você vai fazer? Apresenta o valor cheio e espera. Tá? Técnica infalível. Pega a folha, vira a folha assim, ó, escreve o valor bem grandão e fala, ó, custa, valor hipotético, tá bom? Eu não sei quanto que vocês vão vender parcelado aí, por exemplo, em 10 vezes se a pessoa pedir, mas
Olha, Luciano, vou fazer para você aqui 790 em 10 vezes. E fique em silêncio, tá bom? Mas eu não vou falar nada, gente, nada. Deixa o cliente falar. Eu costumo dizer nos treinamentos de fechamento de vendas que quem nesse momento falar primeiro, perde. Então, apresenta o valor e fica quietinho. Você só vai falar depois que essa pessoa colocar a primeira objeção final. E a primeira objeção final pode ser as mais comuns, tá bom? Tá caro. Né? Normalmente, as pessoas, o primeiro valor que se apresenta, a primeira objeção que vai ser, tá caro. Né? O tá caro, o que você pode fazer para quebrar isso daí? Primeiro, perguntar, nota aí, ó, se bater a primeira objeção final, tá caro, é você devolver com outra pergunta. Por exemplo, tá caro comparado ao quê? E veja qual está sendo o método de comparação da pessoa. Porque eu só posso comparar algo com algo semelhante. Então, tá caro comparado ao quê, Luciano? Está comparando com o quê? Qual é o seu método de comparação? Né? E aí ele pode ou trazer uma objeção verdadeira, isso seria bom, porque você já vai observar isso, já vai para o fechamento, né? Ou a pessoa pode inventar uma outra desculpa e não falar ainda a verdade. Então, continua. Está caro comparado ao quê? Está caro comparado ao meu orçamento. Pronto, você sabe que o quê? A forma de parcelamento para aquela pessoa não está legal. Né? Então, você apresenta lá para ela, olha, Cíntia, ó, o valor da jarra é 790 à vista. Apresenta e fica quietinho. E aí a Cíntia, ó, poxa, mas tá caro. Caro comparado ao quê? Esse valor eu não consigo à vista. O que você faz? Seja o cara criador de perguntas. Mande outra pergunta para ela. Se eu parcelar, te ajuda? Me ajuda. Bacana. Você trabalha com cartão de crédito Visa ou Master? Você viu que até agora eu não mexi em valor? Eu não... Vá com calma, né? Apresente o valor e espera as objeções finais, tá? Por quê? Você precisa entender qual é a verdadeira objeção final dessa pessoa. Primeiro, ela vai vir com um monte de desculpa. Porque às vezes ela não quer falar que o à vista ela não pode te dar, ou você apresenta o parcelamento em 10 vezes, ela acha muito, né? Se você não gosta de pagar as coisas em 10 vezes, em 8 vezes, e ela quer o quê? Mostrar para você que o parcelamento tem que ser menor. Só que normalmente as pessoas não falam. E ela fica, eu vou pensar, tá caro, eu preciso ver, vou ver meu orçamento. E ela não quer te falar qual é a verdadeira objeção final. E com perguntas você começa a fazer isso, tá? E aí sim, só após o início da negociação, não volte para a negociação do produto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque normalmente as pessoas eles podem chegar aqui e ficar com receio da pessoa não ter entendido. Mas sabe o que ela faz? Ela volta lá para demonstrar o produto. Não façam isso. Por quê? Se a pessoa perguntou quanto custa, ela já tem o interesse, ela já tem o desejo. Então não volta lá para a demonstração do produto. Está falando de valor, está falando de forma de pagamento, não fica afoito ao ponto de voltar lá na demonstração do produto, tá? E aí a última dica, a quarta dica é cuidado, trabalha com calma as formas de pagamento. Então vamos supor que você estruturou aí que você vai fazer em até 10 vezes de R$79, bom? O valor aqui que vocês podem trabalhar, por exemplo. Então você já não chega jogando o seu parcelamento máximo. Não faça isso. Então joga o valor, o valor hoje da jarra é R$790. E faz o quê? Aguarda. Poxa, se fosse parcelado, e você aumenta o parcelamento. Então, eu vou fazer para você em 5 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Volta de novo para onde? Para onde pedido. Fala para mim qual é o seu nome completo. Então, com calma, você vai trabalhar as formas de pagamento. Ou, poxa, a pessoa pergunta para você, mas se eu pagar à vista?
Pô, se eu te der um desconto, te ajuda, você fecha comigo? Não, pô, se você me der um desconto, eu fecho com você. Tá bom, qual pessoa não completa RG CPF que eu vou tirar seu pedido? Com calma. Sente a pessoa e vai trabalhando as formas de pagamento com calma. Tá? Outra coisa, nunca venda o seu produto abaixo da tabela, porque você tira todo o valor do seu produto. Você fica menosprezando o seu trabalho, o seu conhecimento e o seu produto. Você não pode fazer isso. Se o produto é 625, 650 reais, ele é 650 reais. Não fica daqui, não, mas tá bom, eu posso para você 500. Não. Mantenha o preço, porque aquilo é algo que vai trazer benefício para a saúde dela. E qual é o preço que tem em sua saúde? Sua saúde tem preço? Tem, né? Não deveria ter. Então, vá com calma e trabalha com muita tranquilidade as formas de pagamento, tá bom? E sempre use perguntas para o cliente pensar. Não é? Principalmente essa questão do tá caro, ou vou deixar para depois. Isso acontece muito, né? Pô, agora eu estou apertado. Vocês vão ouvir muito isso agora, ó. Mês de janeiro tem IPTU, IPVA, tem escola das crianças, tem material escolar e tem um monte de coisa. Sabe o que você faz? Mantenha calma, sorri, né? Fala, poxa, que bacana, né? Se você tem IPTU, graças a Deus você tem uma casa. Isso é bom demais. Segundo, se tem IPVA, pô, legal, você tem um carro. Se tem material escolar, se tem mensalidade do matrícula da escola, é porque seus filhos estudam em um bom colégio. Se você paga isso para eles, é porque você é preocupado com o futuro deles. Agora imagina você investir em tudo isso e lá na frente não tendo saúde para usufruir, ou seu filho não tendo saúde para usufruir o bom ensino que ele tem. Vale de alguma coisa? A gente conquistar as coisas e não ter saúde? Vale de alguma coisa? Não. Então, se não vale, fala seu nome RG CPF que eu vou pedir a jarra para você. Então, com calma, você sorri, concordei com a pessoa, mostrei que ter tudo isso é um benefício. Queria eu ter 80 IPTU para pagar. Eu teria 80 casas aí, né? Então, mostre os benefícios para a pessoa e com pergunta você volta para a venda. E aí, vale a pena você ter tudo isso e não ter saúde? Essa água que você está bebendo da torneira, cozinhando com essa água da torneira, te traz saúde ou pode trazer alguns problemas? Ah, pode me trazer alguns problemas. Então, maravilha. Fala seu RG CPF para mim, que eu vou trazer um produto que vai resolver esse problema. Você vai ter IPTU, você vai ter PVA e vai ter saúde. Né? Então, tenham calma e sempre planejem a pergunta de vocês. Bacana? Pessoal, vou abrir aí, pode abrir o áudio de vocês. Vamos fazer perguntas, pode questionar. Jefferson, não entendi. Tem algum ponto aqui que ficou bem difícil de entender. Pode abrir o áudio e fazer perguntas aí agora, tá? A Rosana perguntou se a pessoa é casada, pode perguntar separada também. Boa. Quem perguntou? Rosana. Ah, tinha que ser minha esposa. Muito linda você, Rosana. Parabéns. A Rosana perguntou se a pessoa for casada, eu posso ir lá fazer o teste separadamente. Não recomendo em hipótese alguma, tá bom? Por quê? Então, por exemplo, não estou em casa agora, a Rosane está lá com as crianças, aí vai você lá fazer a demonstração para a Rosane. Qual vai ser a objeção final dela? Vai ser, ó, eu preciso falar com o Jefferson, falar com ele, e aí eu posso fechar com você. Essa vai ser a objeção final dela. Como é que você quer essa objeção final? É muito difícil. Então, se o casal não estar junto, não faça a demonstração, tá? Porque você vai ter problema com esse tipo de objeção final e a venda vai esfriar e você não vai conseguir finalizar. Perceba que na parte de negociação e fechamento, o ferro ele só cola quando está quente. Se você vai embora e deixa a esposa para conversar depois com o esposo, ou deixa o esposo para conversar com a esposa, vai esfriar, ela não vai conseguir mostrar os benefícios, não vai fazer teste, não vai ter conscientização, no final não vai ter venda. Tá? Não vai ser... Conscientizou parte da família e a outra parte vai falar que tudo isso é besteira,
que não tem nada a ver e que é só você querendo vender alguma coisa. Lembre que você vai entrar na casa do cliente, do seu prospect, para fazer a conscientização. E aí você tem que fazer com o casal. Jefferson, mas cheguei lá na casa do Rodrigo e só estava o Rodrigo e não estava a Leia. Eu entro e faço a apresentação? Não. O que você vai fazer? Olha, Rodrigo, a sua esposa está? Não, minha esposa não está. Então, vou fazer o seguinte, vou remarcar com você, porque o teste que eu tenho para fazer na água tem que estar o casal. Isso é uma exigência, eu preciso cumprir isso, tem que estar o casal. Então, qual é o melhor horário para encontrar você e a Leia? Então, faça isso para o casal, porque senão o seu trabalho todo de conscientização vai ser jogado por água abaixo. Vai fazer toda a conscientização com o Rodrigo, e aí quando a Leia chegar mais tarde, ela vai chegar assim, olha, Leia, veio o pessoal aqui e fez, e a água tá em cocô, e a barata, não sei o que lá. Fala, pô, credo, que nojo, mano. Você tá doido? Deixa esse negócio pra lá, aí não vai dar atenção, né? E aí você vai perder todo o seu trabalho. Então, não está o casal, não faça a apresentação.